Saul em Juízes capítulo 9, versículo 45. Vamos lá para a gente ler. Juízes 9, versículo 45. Vamos começar do 44. O Salmo em Juízes 9, capítulo 9, versículo 44 e 45, é usado como um símbolo profético, como um selo de destruição. Diz assim, 44. Abimeleque e o grupo que com ele estavam romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 outros grupos deram de golpe sobre todos quanto estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou, matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de sal. Então olha aqui para mim, o que ele fez? Abimeleque, um dos filhos de Gideão, ele destruiu a cidade. A Bíblia diz, destruiu a cidade toda, matou todo mundo que estava ali, assolou a cidade. O que significa? Não deixou nada de pé, não deixou nada restaurado, nada que pudesse se reconstruir ou se reerguer. Depois que ele acabou com tudo, que ele destruiu tudo, ele foi lá e jogou sal. E não jogou pouco não, irmão, jogou muito sal. Ele aterra aquele lugar da guerra de sal. Por quê? O que isso significa? Significa que quando ele joga o sal sobre essa terra, nessa quantidade, ele está declarando uma sentença de destruição. Ele está declarando uma sentença de aqui nunca mais esse lugar será reerguido. Agora você vai entender por que os espíritas usam sal grosso. Quando ele manda dar banho de sal grosso, ele está declarando profeticamente o texto de Juízes. Ele está declarando destruição, morte, aquilo que ele entende que está fazendo mal à sua pessoa. O problema não é o exercício do sal, irmão. O problema é que é consagrado ao Deus errado. Porque o ato está escrito aqui. Porque a atitude de plantar o sal naquele lugar, declarando espiritualmente que aquele lugar se torna destruído, foi evidenciado também em outro lugar. Uma história famosa de sal, quem lembra? A mulher de Ló. A Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para Sodoma e Gomorra e Deus disse, não olha não para trás, segue em frente, vai embora. Ela no meio do caminho dá uma parada e olha com um olhar saudosista, com saudade de Sodoma e Gomorra, do lugar do antro de pecado e de destruição. O que aconteceu com ela? Ela virou estátua de sal. O sal a cobriu por inteiro. Ela foi tomada de sal, significando no ato profético mesmo de Abimeleque o seguinte, o sal está sobre esse momento representando destruição, nunca mais se reerguerá. É por isso que a mulher de Ló foi tomada com aquela quantidade de sal e a estátua está lá. Por quê? Representando, Deus manifestando através da linguagem simbólica, através dos símbolos, dos elementos, que Ele também designou destruição para aquela situação. Você entendeu? Diga amém. Você está entendendo até agora? Diga amém. Amém. Agora eu quero que você abra em 2 Reis, capítulo 2. Diz para o seu irmão assim, agora o negócio vai estreitar. 2 Reis, capítulo 2, versículo 17. Você achou? Diga amém.
Presta bem atenção aqui. Acompanha aí comigo na sua Bíblia. Mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhe disse: enviai. E enviaram 50 homens, que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permanecera em Jericó. E ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e põe nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis a essas águas, já não procederás daí morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu havia dito. Então, eu vou explicar a história. Eliseu estava vivendo o maior momento da sua vida. Elias tinha acabado de ser elevado aos céus. Tinha acabado de subir aos céus. O manto profético de Elias tinha caído sobre ele. Ele automaticamente tinha sido eleito por Deus para ser o sucessor do maior profeta de todos os tempos. Ele tinha assumido o posto de Elias, recebido o manto profético, tinha se colocado no lugar do maior profeta de todos os tempos. Aí a Bíblia diz assim, que ele chegou todo feliz da vida e começou a contar para os seus discípulos. Porque se você não sabe, tanto Elias quanto Eliseu mais tarde, mas Elias tinha uma escola de profetas. Elias reunia os discípulos de profeta no alto do Monte Carmelo e ensinava a eles o seu exercício de fé. Então, o que aconteceu? Quando ele vem, feliz da vida, Eliseu, contando a história, eu vi o meu líder, eu vi o meu mestre, aquele que me ensinou todas as coisas, ser levado aos céus, o seu manto caiu sobre mim, eu agora me tornei o seu sucessor. E ele reparte essa ideia, ele conta essa ideia aos seus discípulos, os discípulos de Elias não acreditam nele. A Bíblia diz que eles começam a apertar Eliseu, e Eliseu diz para ele assim, então vai lá procurar, ver se vocês acham Elias. E eles saem para procurar Elias, e a Bíblia diz para nós que foram 50, procuraram por 3 dias, mas não acharam o profeta. Aí eles voltam para Eliseu, aí eles dizem, ô Eliseu, por que você ficou aqui? Ele diz assim, essas terras são boas, mas existem problemas, profeta. As águas são más e essa terra é estéril. É bonito de ver, é gostoso de morar, eu tenho identificação, mas não dá, porque a água sendo má, a terra é estéril, não tem como plantar, não tem como colher, não tem como crescer. Aí o profeta diz assim, vai lá e prega para mim um prato virgem, um prato novo. Raciocina comigo, irmão. Na época de Eliseu, não tinha louça, não. A louça foi criada muitos anos depois. A porcelana foi criada muitos anos depois. O que é que eles tinham naquela época? O barro. O prato virgem que foram buscar para o Eliseu era um prato de barro. Cutuca o irmão que está ao seu lado e diz assim, estou entendendo. Aí ele pega o prato virgem e diz assim, joga nele sal. O que eles colocaram no prato virgem? Não, conta a história direito. Foi posto o quê? Dentro do prato virgem? Sal o quê? Conta direito, irmão. O prato era de barro.
porque era o prato da época. E eles colocaram no prato de barro sal. Conta a história direito. Aí Eliseu pega o prato de barro com sal grosso e sobe ao manancial. O que significa isso? Sobe para o início das fontes de águas. Sobe para o início da onde a água brotava. E ele sobe com o prato de barro e o sal grosso na mão. Irmão, deixa eu te dizer em nome de Jesus. Se você chega nessa cena e vê um homem que se diz homem de Deus, profeta de Deus, ungido, segurando um prato de barro na mão, com sal grosso, você vai dizer que ele é macumbeiro? Sabe quem é que estava ali? O profeta que recebeu dupla honra. O profeta que recebeu unção dobrada. O profeta que foi levantado para dar continuidade ao ministério profético de Elias. Irmão, o homem estava cheio de poder. O homem estava cheio de autoridade. O homem era de Deus, irmãos. O homem era de Deus. O homem pegou o prato virgem. Por que não podia ser qualquer outro? Porque ele sabia que o prato, se fosse usado, podia contaminar o sal. Porque o elemento surpresa, o elemento que representava ali a grande poder de transformação era o sal, não era o prato de barro. O prato de barro foi só o recipiente. Ele diz, eu preciso de um prato novo, porque eu sei que ele não vai soltar pedaço, enfarinhar o sal. O sal tem que estar puro na sua essência. E ele chega na beira, onde brota o rio, pega o prato e joga o sal dentro da água. E ele diz assim, assim diz o Senhor, a partir de hoje, essas águas não serão mais más, e essas águas serão boas, e toda essa terra terá vida. Irmão, eu preciso dizer uma coisa para você. Às vezes esse negócio não entra na minha cabeça, porque eu me coloco como um homem comum. Eu me coloco como uma pessoa comum. E o profeta estava debaixo de uma unção dobrada. O profeta estava debaixo de um novo mover. O profeta estava debaixo de um mover profético poderoso. Eu preciso dizer para você isso. O Eliseu, naquele momento, podia ter chegado diante das águas, ter colocado a mãozinha dele nas águas e ter dito, sara essas águas e toda essa terra seja fértil. Por que é que ele mandou pegar o prato virgem? Por que é que ele mandou deitar sal no prato? A mesma pergunta eu vou fazer. Por que que quando Jesus esteve mediante ao cego de nascença, ele cospe na mão? E pega a terra no chão, faz lodo e passa no olho do cego. Ele era Jesus, ele era Deus. Ele podia ter dito ser curado agora, em nome de Jesus. Por que que ele cospe na mão e faz lodinho para passar no olho do cego de nascença? Porque Deus não é bobo. Deus sabe que toda a verdade é paralela. O que eu mexo nessa terra, o mundo espiritual responde. O que eu mexo aqui é selado no céu. Não se engane, o que você faz aqui, Deus liga. O que você move aqui, Deus liga. O que você toca aqui, Deus liga. Aleluia! Aplauda Jesus. Não havia necessidade alguma de ser feito isso. Jesus era Deus. Mas olha aqui. Quando o homem foi criado em Gênesis, a palavra de Deus diz que o homem foi feito do pó da terra. Aí ele pega o princípio. Aí a Bíblia diz assim, depois que Deus formou o homem do pó,